Estúdio Aberto, gente como você na TV. Hoje, mais uma vez, entrevistando políticos de Diademas com o nosso quadro de entrevistas. E hoje, o nosso amigo e vereador, Atevaldo Leitão. Tudo bem, Atevaldo? Tudo bem. Boa tarde aqui a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Elias, obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar então de Diadema, então já vamos começar com um tema polêmico. Tá. Há 2 semanas atrás estava entregando, junto com o prefeito Lauro Michels, viaturas para a segurança de Diadema. Como que você acha que está a segurança de Diadema? Quantas viaturas foram e você acha que vai ajudar bastante? Como que vai ser isso? Olha, é o seguinte, o problema da segurança ele é crônico, vamos dizer, nacionalmente. É uma coisa que desanima a gente lê o Folha de São Paulo e na mesma semana da entrega das viaturas e vê lá que a presidenta Dilma cortou os investimentos em segurança e manteve os investimentos da Copa, né? Então isso é muito triste e lamentável. Então, antes de falar de Diadema, vamos falar do Brasil hoje, que tem um índice de criminalidade, de homicídio de mais de 30 pessoas por 100 mil habitantes, né? Que o permitido... 60 mil pessoas por ano? Não, 30 pessoas por 100 mil habitantes, 30 homicídios por 100 mil habitantes, né? Aí você vai falar de Alagoas, por exemplo, lá você tem 74 mortes por 100 mil habitantes. São Paulo tem 11,4, Diadema 9,4. Então, assim, é claro que nós estamos cuidando da nossa cidade, mas uma coisa que nos deixa muito feliz é que o prefeito Lauro tem se preocupado muito com o combate, né? Todo mundo achava que ele ia flexibilizar e abrir a lei seca, né? Que é uma conquista dos diademenses, né? Diadema, nós tivemos em Diadema uns problemas crônicos no passado, aí, nos anos 90, que era absurda a criminalidade na cidade, e aí nós tivemos essa lei da lei seca, que é uma lei que é do meu partido, do PSDB. A autora dessa lei, a Maridite, foram feitas várias audiências públicas, porque nós tínhamos uma epidemia na cidade, né? A cidade que mais se matava gente. E hoje o prefeito Lauro não flexibilizou a lei, manteve a lei seca e está dando alguns remédios, né? Para que não volte o que era antes em Diadema. Então, nós fizemos um apelo ao governador, né, para que nós fizéssemos a atividade delegada. Na semana passada eu estive no lançamento das polícias integradas da cidade, onde a Guarda Municipal de Diadema, junto com a Polícia Militar, vão fazer um belíssimo trabalho na cidade para que garanta e mantenha a ordem. Então, eu quero parabenizar o nosso prefeito Lauro Michel por essa atitude. Sempre é bom falar em segurança e debater, né? Um outro assunto aqui que aconteceu lá na Câmara de Diadema, você é da base do governo, votou a favor do IPTU. Está tendo essa reclamação realmente do povo de Diadema para baixar, que não gostou? Qual que é o termômetro? O que você está sentindo nessa relação? Olha, Elias e telespectador, eu queria deixar bem claro, porque eu votei, li o projeto, debatemos com a base, né? A gente sabia que a gente ia ter essa retaliação de politicagem, porque isso para mim não é, eu não vi o povo na rua que foram lá fazer manifestação. Diferente lá de São Paulo. São Paulo nós tivemos entidades de classe, a Fiesp, através do Paulo Scaff, entrou com um processo no Ministério Público e o Ministério Público, né, deu uma liminar para não cobrar o IPTU, diferente de Diadema. Diadema, o que nós vimos em Diadema foi debates isolados do PT, querendo utilizar uma determinada parte da população para fazer massa de manobra para fazer a política ao contrário. Ele está no papel dele, a oposição, né? Mas, Elias, vou te contar um fato que acontece. Na Rua Coimbra, tem casas na Rua Coimbra, por exemplo, que o valor venal dessa casa estava 17 mil reais. A casa vale 700 mil reais. Nós estamos num processo de desenvolvimento muito grande da cidade de Diadema. Pra você ter uma ideia, nos últimos 4 anos vai vir morar em Diadema, vieram morar em Diadema cerca de 12 mil famílias.
São pessoas que moram em apartamentos que são classe média, que vão consumir a feira, que vão andar de carro, que vão querer um esgoto tratado, um saneamento básico tratado. São pessoas, por exemplo, que escolheram Diadema para morar por essa questão de nós sermos uma cidade dormitória e sermos também uma cidade estratégica, onde você, por exemplo, liga o metrô de Jabaquara, onde você está na Cidade Jardim muito fácil pela linha do trópico que liga o Morumbi, enfim, né? Então Diadema virou hoje uma vedete de investimentos. Diadema virou um canteiro de obra, né? Então, assim, nós temos que pensar nessas políticas, por exemplo, de fazer um recapeamento, onde nós temos ruas lá, por exemplo, que foram recapeadas em 85, né? Então, assim, e você precisa de dinheiro para fazer isso, né? E o PT, a oposição, eles falam isso como se nós fôssemos os únicos que fizemos isso. No governo Filipe foi feito isso, no governo Mário Reale foi feito isso, e nunca ninguém foi para a rua. Eu digo que o PT perdeu a eleição em Diadema porque eles entraram numa zona de conforto, eles não tinham oposição. Hoje nós temos oposição, e isso é bom para a população, porque esses debates... Quem ganha é o cidadão, né? Esses debates, quem ganha é o diademense. Tem uma questão que você trabalha, já mudando de assunto, você é dirigente do Sintracom, né? Qual que é o seu foco com os trabalhadores como dirigente? Olha, Elias, é muito oportuna a sua pergunta. Eu sou diretor do sindicato há cerca de 20 anos, lá com o companheiro Ramalho, que é presidente do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, dos trabalhadores. O Ramalho hoje também é deputado estadual pelo PSDB. O meu trabalho nos canteiros de obra, eu fico mais nos canteiros de obra, isso todas as terças-feiras, né, eu faço uma palestra numa construtora, né? São construtoras de obras com cerca de 250 funcionários, e eu vou falar lá sobre a qualificação profissional, cidadania e a qualidade de vida do trabalhador no canteiro de obra. E aí aproveito para ver as áreas de vivência, a situação que o trabalhador é exposto, por exemplo. Por que a gente faz isso? Porque a gente se preocupa com a qualidade de vida, porque nos anos 90 os trabalhadores tiveram muitas doenças ocupacionais e a gente vem investindo nessas palestras de segurança, cobrando os DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança para o trabalhador, porque os acidentes eram muitos naquela época. Antes do Ramalho vir para o Sindicato da Construção Civil, que foi nos anos 90, o trabalhador morava em canteiro de obra. Nós acabamos com isso com luta, foram várias lutas. Hoje o trabalhador da Construção Civil de São Paulo tem um piso salarial maior hoje do trabalhador do Brasil, né? Então isso a gente entende que foi um avanço. O trabalhador hoje ele tem o Vale-Refeição, que substituiu a cesta básica, que também há uns 5 anos atrás o trabalhador ele pegava a cesta básica e ele levava aquela cesta básica no ônibus. Não acabou, né? Porque tem o Vale Alimentação. Hoje nós temos o Vale Alimentação que substitui a cesta básica, né? Então a gente tem feito essas políticas que agregou para a vida do trabalhador, e agora nós começamos também a fazer a política partidária, porque entendemos que não é só você discutir da organização do trabalhador naquele canteiro de obra, mas discutir também da organização do trabalhador no seu bairro, né? Lá vai falar de saneamento básico. Eu tenho um projeto de lei agora que dita as regras, né? As regras para a Eletropaulo, onde a Eletropaulo não pode colocar mais o poste na frente do terreno do cidadão. Eu fiz uma audiência pública, nós fizemos uma audiência pública com a Eletropaulo lá em Diadema. Você tem uma ideia, Elias? Diadema tem cerca de 1.200 postes irregulares. Então a gente fez isso para que as pessoas não tenham que ficar, sabe, gastando o seu... Hoje a Eletropaulo cobra cerca de R$14 mil para remover um poste da frente da casa. Então a gente tem um projeto de lei que a gente mudou o artigo 289 da Lei Orgânica do município, para que
a Eletropaulo não faça mais. E já tem uma lei estadual também, que ela tem um ato inconstitucional, que é do Zico Prado, né? Fazendo com que a Eletropaulo não... porque assim, a Eletropaulo ela chega no seu bairro, vai fazer uma troca de um poste, ela não se preocupa se aquilo está no meio do teu terreno, se está na frente da tua garagem. Então a gente tem que fazer essa discussão de amenizar o sofrimento do trabalhador, aquele trabalhador que pega o ônibus 4 horas da manhã, né? E aí ele não consegue, por exemplo, porque as burocracias são muitas, né? Não consegue pular a burocracia. Então a gente, sentiu as mesmas dificuldades daquele trabalhador, então a gente faz projetos, por exemplo, que agregue na vida dele. E com 20 anos já você tem de dirigente, quantas pessoas já se beneficiaram e quantos trabalhadores? Olha, nós temos a escola profissionalizante, né, que são mais de 60 cursos. Nós temos um convênio com o sindicato. Que é o IEC, né? Que é o IEC, Instituto de Ensino e Cultura. O IEC, ele está com 4 franquias. Nós temos uma franquia em Embu das Artes. Nós temos outra já se estendeu para outros municípios, já não é nós temos outra no Jardim São Luís, aqui perto do Centro Empresarial, em Santo Amaro. Temos outra em Suzano e temos em Diadema, né? Então o IEC hoje já qualificou de 2009 até agora mais de 5.000 trabalhadores, né? Nós temos curso de carpinteiro, pedreiro, leitura e interpretação de projetos. Nós temos o mestre de obra, administrativo de obra, enfim. Nós temos o eletricista. Um dos cursos mais procurados lá é o leitura de projetos, né? E as aulas, elas são aos sábados e domingos. Por quê? Porque o trabalhador que está trabalhando, ele não tem como fazer o curso depois que ele sai do trabalho, porque é muito cansativo. Então, a gente preferiu colocar esses cursos sábado e domingo, porque para ter mais um tempo para ele. A gente sabe que esse tempo ele tem que ficar com a família, né? Mas a gente tem que investir na qualificação profissional hoje, porque existe uma coisa que ninguém tira de você, o conhecimento. Tá certo, parabéns. Fala um pouco, vereador, sobre o gabinete interativo que você tem na cidade. Olha, nós temos um gabinete móvel, né, na cidade, o gabinete interativo. Eu falo de gabinete interativo porque a gente interage com as pessoas. Então, a cada semana ele fica num determinado bairro. Semana passada ele ficou no Serraria, né? Ficamos uma semana no Redondão, agora semana que vem vamos para o Taboão. E a gente fica ouvindo as pessoas. E dali nasce projeto de lei, indicações. Então, é como se a gente estivesse tirando a sala da gente, lá na Câmara Municipal, e instalando ela num determinado bairro. Mas só que de forma itinerante, né? Então isso tem dado muito resultado e eu tenho me alegrado muito com isso, porque as pessoas vão no gabinete elogiar, vão criticar. Lá eu recebo o pessoal no gabinete móvel, eles vão lá e tem um espaço aberto. Lá ele fala mal do prefeito, eu vou também como vereador de base, vou também falar, bom, mas você sabe que o prefeito trouxe Poupa Tempo para a cidade, trouxe FATEC, trouxe Rede Luci Montoro. Eu começo a falar sobre as ações do governo que esse cidadão não sabe, né? Que são ações, por exemplo, que não chegam até ele. Então, e aí a gente começa a interagir e eu acho que se todos os vereadores tivessem a oportunidade de fazer o gabinete interativo, eu acho que quem iria ganhar era o cidadão de Diadema. Não tem nada, né? Não tem nada a ver, pegar ideia, falar, peguei ideia, não. Só vai acrescentar mais. O vereador Peri, aqui em São Bernardo, tem o gabinete, ele foi um dos primeiros aqui que fez aqui no Grande ABC. Não fiquei com medo dele dizer que eu copiei a ideia dele. O que é bom é para ser copiado. Para ser copiado. A ideia, né? Para privilegiar. A ideia a gente tinha, né? A gente sempre teve desde foi uma das bandeiras da nossa campanha. A gente falou isso no discurso, aí eu acho que quando você promete as coisas, você tem que cumprir, né? Então nós queremos fazer isso para que a gente... E eu estou muito feliz com esse trabalho. Você é um predestinado, você está no lugar certo, é um bom político. Obrigado. Deixa um recado, um site, um e-mail, para quem quiser entrar no IEC. Não, eu tenho lá, a escola lá é www.ieceditora.com.br.
Também tem o site do Sintracom, www.sintracomsp, com N de navio no final, né? sintracomsp.org.br. E aí, mande seu e-mail e nós vamos estar lá para lhe atender com carinho. Obrigado, Leitão. Hoje o nosso entrevistado do Estúdio Aberto foi Atevaldo Leitão, gente como você na TV.